Você sabia que uma professora de história já morreu numa viagem ao espaço? Quer saber mais? Acompanhe hoje na história, dia 28 de janeiro. E vamos aos fatos. Fala aí, galerinha, beleza? Professor Romão aqui. Hoje, dia 28 de janeiro, que fatos importantes ocorreram? Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. É interessante salientar que, apesar de falarmos trabalho escravo, na realidade, a legislação determina trabalho análogo à escravidão. Como assim? Primeiro passo, para entender a escravidão, você tem que entender que o escravo é uma propriedade que pode ser transmitida, vendida, doada, passada para alguém. Porque a escravidão, por incrível que pareça, em sua época, a lei permitia. E era, inclusive, protegido por lei, certo? Hoje a lei não permite. Então não existe escravidão. Sendo assim, a escravidão, ela é um fato em que o Estado permite. É a coisificação do ser humano, ou seja, uma pessoa se tornou coisa. E por que eu falei tudo isso? Porque hoje, apesar de falarmos trabalho escravo, a legislação determina trabalho análogo à escravidão, ou seja, algo muito parecido, mas que não é escravidão. E para isso existem alguns requisitos, como, por exemplo, trabalhos forçados, restrição de liberdade e até mesmo sequestro. E aí, dentro da própria legislação, vão estar todos esses requisitos em que o Ministério Público, a polícia ou qualquer um que denuncie esse trabalho ao Ministério do Trabalho e também à Procuradoria ou ao promotor público, né, no caso, eles vão averiguar e, constatando, a pessoa será presa, indiciada e deverá pagar todos os encargos trabalhistas, salários, além também de indenizações por danos morais, materiais e assim por diante. É importante salientar isso porque até hoje temos muitos casos de trabalhos análogos à escravidão. E muita gente acaba achando que isso é algo somente de lugares afastados, bastante afastados dos centros urbanos. E não. Existe muitas constatações do Ministério do Trabalho de que pessoas próximas a capitais, como por exemplo São Paulo, são submetidas a condições análogas à escravidão. 814, morre Carlos Magno, rei da dinastia dos Carolíngios e também nomeado imperador romano germânico. Foi um dos principais conquistadores francos, se não o principal, tá? Ele conquistou uma vasta região, imensa. Inclusive, por esse fato, ele cria a nobreza ao qual nós conhecemos hoje. Na sua época, quando ele criou, ele deixava as regiões mais importantes a alguns comandantes militares próximos ali da linhagem nobre e dava o nome para essas localidades, para esses territórios de condados, ducados e marcas. E aí surge então, aquele que comanda o ducado é o duque, aquele que comanda o condado é o conde e aquele que comanda a marca é o marquês. Após a morte de Carlos Magno, seu filho assume, mas logo depois vai haver uma desavença entre os netos de Carlos Magno que vão fazer uma divisão dos territórios entre os netos e a partir de então os nobres começam a ter mais poder do que os reis, principalmente por questão de defesa do território do rei. Com isso, nós vamos ter o fortalecimento do feudalismo e da Idade Média, onde o rei reinava, mas em tese não governava, porque o senhor feudal, que é esse conde, marquês ou duque, ele é que mandava nas suas terras. Ele tinha mais um dever militar para com o rei, defesa do território. Já quem julgava, cobrava impostos, criava leis, eram o senhor feudal, eram esses nobres. 1808 é promulgado o decreto de abertura dos portos às nações amigas, onde Dom João VI, 4 dias após a chegada dele no Brasil, vai fazer um decreto onde todas as nações consideradas amigas por ele agora poderiam comercializar diretamente com o Brasil, porque antes o Brasil, na sua condição de colônia, só poderia comercializar com os burgueses portugueses. Como agora Portugal estava nas mãos da França e por pressão da Inglaterra para auxiliar o rei português a vir para o Brasil, queria que abrisse os portos e que os ingleses comercializassem direto com os brasileiros. Isso vai ser extremamente bom para os ingleses, mas também vai ser bom para o Brasil, porque agora eles vão vender por preços maiores, porque não tem o monopólio português e pode vender para diversos outros países também, como também vão poder comprar produtos de fora, não só de Portugal, pagando preços menores também.
acaba então o monopólio comercial de Portugal sobre a colônia brasileira, que logo depois vai se tornar vice-reino. E por último, Reino Unido a Portugal. 1862 é fundado o Instituto Arqueológico Histórico Geográfico de Pernambuco, um dos mais antigos no quesito de arqueologia no Brasil. 1887, com a colocação da primeira pedra, inicia a construção da Torre Eiffel, projetada pelo arquiteto francês Gustave Eiffel. A construção era não apenas para comemorar o centenário da Revolução Francesa, como também o seu arco seria a entrada da Exposição Universal. 1943, o presidente Getúlio Vargas se encontra com o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, para a Conferência de Natal. As tratativas dessa conferência resultaram não apenas na criação da FEB, Força Expedicionária Brasileira, como também da construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, um grande avanço para o Brasil e o que permitiu o Brasil a entrar na industrialização definitivamente, a industrialização de grande porte. Lembrando que Getúlio Vargas até então estava meio indeciso, estava pendendo mais pelo lado de Hitler. Ele inclusive propôs que queria uma siderúrgica, mas Hitler não quis nem saber. Quando os Estados Unidos percebeu que o Brasil queria isso, ofereceu de cara, o Brasil aceitou e entrou na Segunda Guerra com os aliados. Por fim, 1986, o ônibus espacial Challenger, na sua 10ª missão, vai explodir 73 segundos após a sua decolagem, resultando na morte de 7 astronautas. Mas o mais impactante, não apenas para a sociedade americana, como também para todo mundo, é que dentre esses existia uma professora de História Americana, a professora Christa McAuliffe de História Americana. Ela fazia parte do projeto Professor no Espaço e daria aula diretamente do espaço a cerca de 2,5 milhões de alunos, por aproximadamente 15 minutos. Infelizmente, a professora veio a falecer junto com todos os outros astronautas e não foi realizado o tão grande sonho dessa professora. É isso aí, galerinha. Esses são os fatos importantes. Se vocês gostaram, compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Podem deixar sugestões de vídeo. E aqui na descrição estão minhas redes sociais e o meu canal agora do YouTube. Lembrem-se, todo dia é importante na história de vocês.